Bom, pessoal, já que escolhemos o lote e já fizemos toda a situação da compra, vamos prestar atenção em alguns quesitos, porque não é só você chegar, comprar o lote à pessoa e acabou. São necessários pagar algumas taxas necessárias para que o lote seja seu, certo? As principais taxas a ser pagas é o imposto, que é o ITBI, Imposto de Transição de Bens Imóveis, que varia de acordo com o município, mas em geral é entre 1 e 3% do valor do imóvel. Deve ser requerido a emissão de guia do ITBI constante à informação do comprador, do vendedor e do imóvel. Por isso que é necessário toda aquela documentação na hora de comprar e vender. É para você pôr em prática na hora de emitir o ITBI. E também é necessário o valor do imóvel. A prefeitura avalia o valor do imóvel, tendo como referência o valor venal e determinará o valor do ITBI, considerando que há variações de acordo com o valor do imóvel. É comum que os gastos com tributos como escritura, ITBI e registro posteriormente sejam em média 5% do valor do imóvel. Então, pessoal, não adianta você ter aquela casa luxuosa de 450 mil reais e na hora de compra e venda você chegar e dizer: ah, não, a casa foi 50 mil reais, ela só vale 50 mil reais. Muita gente tenta fazer isso. A gente sabe que existe muita gente que tenta burlar a lei. Porém, a prefeitura se agrega para fazer toda essa averiguação. Ela irá avaliar o imóvel, ela irá determinar o valor base por metro quadrado da localização e ter o percentual de quanto realmente custa aquele imóvel. Isso, a pessoa fazer isso é sonegação de imposto. É um crime com medidas administrativas que a lei aplica em vários cidadãos anualmente. Então, pessoal, vocês têm que aconselhar seus clientes a fazer essa prestação do ITBI com uma orientação de que a prefeitura irá sim analisar e verificar se há alguma coisa de errado naquele empreendimento. Agora, pessoal, a gente vai ver alguns pontos fundamentais, que é a contratação do arquiteto. Qual a parte que o arquiteto entra? Após o cliente escolher o terreno, ele vai fazer todo o procedimento para colocar o terreno no seu nome para demonstrar que comprou o lote. E logo em seguida ele vai precisar fazer a planta, vai precisar transcrever, vai precisar pensar o que vai colocar naquele terreno. E é nessa hora que a gente tem que dar o exemplo da contratação do arquiteto para o cliente. Ah, mas o arquiteto é caro. Fulano ali da esquina é pedreiro e faz casas excelentes. Vocês vão escutar muito isso. Só que vocês, como técnico de transações imobiliárias, têm que entender que existe o correto e existe o feito. O correto é quando você faz todo o procedimento com o arquiteto, ele elabora planta, fica tudo no esquema certinho para ser aprovado na prefeitura. E o feito é quando é simplesmente feito de todo jeito. Não tem aprovação de prefeitura, vai dar dor de cabeça, vai ter problema. Então vocês, como são profissionais técnicos, vocês têm que ter a ciência de que é necessário uma pessoa de conhecimentos técnicos para aquilo. No caso é o arquiteto. Eu coloquei alguns pontos de por que contratar um arquiteto para a realização da obra. O primeiro ponto é obras bem planejadas. Quando pensamos em fazer uma obra ou uma reforma, é normal imaginar como ela vai ficar no futuro.
pegar referências e conversar com outras pessoas que vão querer dar ideias e dizer o que já deu certo e é errado com elas. Com esse planejamento, é possível ver qual é o resultado da obra, sem ter quebrado ainda nenhuma parede. Você vai poder conferir as saídas hidráulicas, elétricas, o tamanho que os imóveis vão ocupar e se as cores combinam da forma como tinha pensado. Esse planejamento é ideal para que a obra seja realizada de uma vez, sem reações por erros ou mudanças de ideia. Contratar o arquiteto costuma inclusive sair mais barato do que refazer aquilo que deu errado. Então, o gasto extra com material e mão de obra é enorme na hora de refazer e pode ser evitado com a ajuda de um profissional que é autoridade no assunto. Então, inúmeras vezes eu já vi problemas com compatibilidade de projetos. É um problemaço. Não fica do jeito que você esperava. Aí você vai mandar quebrar para refazer e vai gastar mais material e vai ter dor de cabeça. Então, o arquiteto vai poder demonstrar a você como realmente a obra pode ficar, como existem inúmeras possibilidades para você escolher seu projeto. Esse é um dos principais quesitos da contratação de um arquiteto. Espaços bem aproveitados. Todo mundo tem esse problema de que espaço, às vezes, é muito pequeno o terreno, não vai caber. Uma das coisas que o arquiteto aprende a fazer é aproveitar o tamanho do ambiente da melhor forma possível, otimizando os espaços disponíveis e garantindo que tudo tenha seu devido lugar. Alguns apartamentos têm uns formatos difíceis de explorar, mas é provável que o arquiteto tenha boas ideias para resolver esse impasse e tornar o espaço útil para os moradores. Também decoração de imóveis, móveis planejados, locais onde fica melhor ventilação, onde fica uma melhor iluminação. Essa parte aí o arquiteto consegue desenvolver muito bem. Em um lugar minúsculo pode ganhar a sensação de ser maior apenas com tonalidades, ou então apenas com um móvel projetado que pode expandir o espaço, utilização de espelhos. Então, o arquiteto nessa hora vai propor soluções inteligentes para os ambientes que são impossíveis. Existem apartamentos, existem residências minúsculas, mas quando você entra, você olha assim, caramba, muito grande, muito espaçoso. Como é que uma pessoa conseguiu dar essa proporcionalidade? Então, essa é uma das características que o arquiteto aprende a fazer na universidade, certo? Eu acho que muita gente já teve esse problema de mandar o pedreiro fazer o quarto e o pedreiro, quando fazer o quarto, a pessoa vai colocar a cama. Aí, se colocar a cama, não cabe o guarda-roupa. Se colocar o guarda-roupa, não cabe a cama e vice-versa. Então, o arquiteto, na hora que ele está projetando, ele vai dizer: qual a cama que você quer? Aí você diz: é uma king size ortobon. Aí ele vai lá, procura a medida da cama, procura a medida no móvel, tenta encaixar ali já para ter uma base da dimensão. Então essa é uma particularidade realmente que só os arquitetos têm. Estilos adequados. Um arquiteto também está preparado para observar as referências escolhidas pelo cliente e adaptá-las ao projeto. O profissional, depois de se reunir com os clientes e saber as suas preferências, pode combinar diferentes vertentes de arquitetura para que o resultado cumpra as expectativas. Ele não deve impor seus gastos, mas é importante saber quanto à escolha do cliente e não vão gerar um resultado interessante. Nesse caso, é melhor intervir e mostrar outras decisões. No caso contrário, quando o cliente não tem ideia, é por onde começar. Então, o arquiteto pode mostrar algumas opções que combinem com a sua personalidade e estilo de vida. Eu gosto muito de imóveis projetados porque dá uma particularidade àquele ambiente único. Então, os arquitetos
Se você disser, eu quero um móvel que combine com a cerâmica azul, porque eu quero colocar a cerâmica da minha cozinha azul. Aí ele vai mostrar a vocês, mas combina mais assim, não, vamos fazer desse jeito. Então isso é um quesito que só o arquiteto vai poder demonstrar. E ele ainda busca a sua personalidade para fazer a projeção daquele ambiente. Isso é uma coisa muito interessante, que você vai dizer às suas como é seu dia a dia, como é seu cotidiano. Ele vai traçar seu perfil e tentar fazer com o qual mais combine com você. Materiais de alta qualidade. Existem muitas opções de materiais no mercado e é importante consultar um arquiteto para escolher qual deles é o mais apropriado para a obra. Ele é o profissional que tem condições de dar uma opinião pertinente sobre o assunto e de adequar o estilo com a funcionalidade, construindo um ambiente bonito e funcional. A escolha dos materiais é inteiramente baseada no projeto que foi entregue no começo da obra. Por isso, contar com a presença do arquiteto nessas horas é essencial para seguir o que foi planejado. Então, se você vai lá na cozinha, é a cerâmica azul. Na sala é uma cerâmica branca. Aí você deixa lá de todo jeito do pedreiro, o pedreiro vai e mete a cerâmica branca na cozinha, a azul na sala. Quando você chega vai estar tudo bagunçado. Cerâmicas que tem um PI específico para piso, ele colocou na parede. Pegou as de parede, colocou no piso. Fica uma cerâmica frágil, quando você anda quebra. Se passar um carrinho de mão, quebra. Então, essas questões de materiais, o arquiteto vai dar todo o itinerário de qual seguir, de qual tinta utilizar, porque essa tinta é para o lado externo, porque essa tinta é para o lado interno. Então, toda essa questão de material, o arquiteto também vai estar colocando no seu memorial descritivo, para facilitar o entendimento e para ficar salvo ali na hora que ele está entregando o projeto. Contratação do arquiteto. Ambiente com identidade. Planejando com antecedência, aproveitando bem o espaço e escolhendo com cuidado o estilo e os materiais, é possível entregar um projeto coeso e com identidade forte. Mesmo que cada cômodo tenha suas peculiaridades, eles combinam entre si e fazem sentido dentro do que foi planejado para a casa. O trabalho de um arquiteto é o diferencial entre um lugar para morar e um lugar perfeito para morar, pensando nas necessidades específicas de pessoas e otimizando todo o espaço disponível. Então, quando você faz a contratação de um arquiteto, você não está contratando ele só para fazer uma casa, não. Você está contratando ele para fazer sua casa do jeito que você sempre sonhou, para combinar, para ficar tudo o mais perfeito, o mais proporcional, o melhor possível. Então o arquiteto tem essa logística de fazer a sala de estar combinando com a sala de jantar. A sala de jantar dando uma pegada extra à cozinha. A sala de TV junto com a sala de estar. Então ele faz todas essas interligações de ambientes para dar uma proporcionalidade e uma visibilidade melhor. Até porque todo mundo, quando entra dentro de uma casa, que a casa está totalmente planejada, organizada, e você vê diferentes pontos interligados, dá gosto. A pessoa olha e vê, caramba, aqui a gente vê que foi trabalhado, que foi bem desenhado, que foi perfeito. Então, essas pequenas coisas que chamam a nossa atenção, certo? Definimos a contratação do arquiteto e agora vamos entrar nas etapas feitas para o projeto, certo? Logo em seguida aqui, a gente já definiu que realmente vamos contratar o arquiteto, então ele vai definir algumas etapas do projeto, algumas etapas que são indicadas no projeto.
A primeira etapa é a compreensão de necessidades do cliente e conceitos preliminares do projeto. Foi o que a gente viu na parte de por que contratar um arquiteto. Então, o início do projeto arquitetônico acontece entre o cliente e o arquiteto. São duas pessoas, uma que está mandando as ideias para o outro transcrevê-las, e o outro indivíduo está interpretando as ideias e tentando dar opcionais para que o cliente escolha. Então, todo arquiteto de sucesso sabe que deve conversar com o cliente e procurar entender quais as necessidades e objetivos, bem como sua preferência em relação ao tamanho das peças, portanto, o padrão dos acabamentos e sistemas, qual o orçamento disponível, entre outros detalhes. São fatores primordiais para ter êxito no alcance dos seus objetivos. Então, essa conversa inicial com o cliente é o que vai determinar o pontapé inicial da obra. Como o cliente vai querer, qual o jeito, quantos quartos, quantos banheiros, vai ser 2 salas, vai ser outra sala extra, vai ser uma cozinha ampla, vai ser uma cozinha mais compacta, mas com uma área de jantar maior. Isso tudo é o que o cliente vai proporcionar. O cliente quer que faça apenas uma cozinha na área gourmet, para que sirva tanto para a área de lazer com uma piscina, tanto para a área interna da casa. Perdão, pessoal. Então, isso tudo é o cliente que vai passar para o arquiteto. Como ele pretende ter uma casa? Eu quero ter uma casa com 5 quartos, porque eu tenho 6 filhos. Então, isso tudo aí é um passo a passo que o arquiteto vai ter que identificar no cliente. Esse é o ponto principal para poder nascer um projeto arquitetônico. É a relação entre o cliente e o arquiteto. Logo em seguida virá o estudo preliminar, que é ocorrido de levantamentos e visitas ao local. A segunda etapa de um projeto arquitetônico é a apresentação ao cliente da primeira proposta. O cliente disse o que queria, falou, então o arquiteto vai e determina. Nelas consta alguns layouts conceituais, as soluções adotadas à construção e todas as informações possíveis, como perspectiva, planta, vistas. É comum um arquiteto apresentar algumas variações de projetos nessa parte. É realizada ainda a análise do terreno e das condições legais, como plano diretor do município ou restrições do condomínio, por exemplo. O arquiteto deverá visitar o local da obra, obtendo dados mais precisos, caso tenha alguma planta, caso o poste esteja ali num determinado local que possa interferir. São alguns pontos que devem ser analisados na visita ao local. A proposta apresentada deve levar em conta o conforto ambiental, a tecnologia utilizada nos materiais e a economia, que é um dos principais pontos que o cliente quer saber, que é a rentabilidade daquele projeto. Esse esboço inicial deve ser aprovado pelo cliente e seguir a próxima etapa do projeto arquitetônico. Então, essa é a hora que o arquiteto colheu as informações, passou as informações para o papel e levou ao cliente, para ele poder determinar como vai ser, se está tudo ok, se ele não gostou de alguma coisa, vai ser feita correções. Se ele aprovou, vai poder ir para a próxima etapa. Se ele acha que existem alguns materiais ali que não condizem com o orçamento dele ou com o gosto, se o ambiente, ele tem uma janela na sala, mas ele não queria, ele queria que fechasse a janela, colocasse uma iluminação mais realista e colocasse um ar-condicionado. Então, isso é o estudo preliminar para poder determinar o projeto e poder pular para a próxima etapa, certo?
a próxima etapa do projeto arquitetônico, no caso.